Mistérios da ciência, o nascimento do Sistema Solar. Por toda a história, os céus nos inspiraram reverência e admiração. Nossos ancestrais olhavam para o céu com assombro, imaginando o poder dos objetos brilhantes que hoje chamamos de planetas. O Sistema Solar, nosso lar, vasto, majestoso, tranquilo. Pense bem. Outrora não havia nada aqui senão uma enorme e fina nuvem de gás. Como é que passamos disso para isso? Ao reunirmos a história de nosso sistema, parece ter havido um nascimento violentamente caótico. É a maior história de sobrevivência, a formação de nosso sistema solar. Os antigos erguiam blocos de pedras, templos e pirâmides para prever acontecimentos cósmicos e adorar os deuses no céu. Entretanto, os primeiros telescópios revelaram um universo diferente de tudo que podíamos ter imaginado. Começamos a ver o que realmente existia ali. Não deuses, mas planetas, estrelas, enormes nuvens de gás. Em 1755, Immanuel Kant, cientista e filósofo alemão, voltou sua atenção para essas enormes nuvens ou nebulosas. E durante esse processo criou uma das primeiras teorias modernas sobre como o sistema solar havia se formado. A ideia principal de Kant era que aquela nebulosa poderia entrar em colapso e se condensar em planetas e estrelas, o que se chama de teoria da nebulosa. 250 anos depois, as teorias de Kant continuam ajudando a explicar o nascimento de nosso sistema solar. Hoje, novas observações estão revelando como o Sol, os planetas e as luas de nosso sistema solar se formaram. Este é o quarto e último satélite do programa Grande Observatório da NASA e dá aos cientistas uma visão totalmente nova do universo. O que está acontecendo hoje na astronomia é que estamos finalmente vendo o universo como ele realmente é, e não como os seres humanos o percebem. Uma maneira de estabelecer como nosso sistema solar se forma é observar outros sistemas distantes tomando forma. Mas se Kant estava certo e novos sistemas solares se formam nas profundezas de nuvens de gás interestelar, podemos nunca ver isso acontecendo. Nossos próprios sentidos, o que o olho humano é capaz de ver, acaba não sendo a história toda. Há muitas outras coisas lá fora que o olho humano simplesmente não tem condições de ver naturalmente. Objetos emitem radiação infravermelha. O infravermelho tem um comprimento de onda maior do que a luz visível e por isso não é espalhado pela poeira. Telescópios convencionais que usam luz visível não conseguem ver dentro de uma nebulosa poeirenta, mas sensores infravermelhos a bordo do Spitzer conseguem. Em Terra, em 2003, Feller e seus colegas esperam ansiosamente pelos primeiros dados do Spitzer. Em jogo está uma visão singular das origens de nosso próprio sistema solar. Literalmente, nunca ninguém viu como o universo é naquele tipo de luz. Por isso, primeiramente, ficamos maravilhados com a beleza. Eu não esperava que as imagens do Spitzer fossem tão fascinantes, visualmente, como elas acabaram se mostrando. Elas são lindas. Mas essas imagens não são apenas bonitas. O crucial é que, observando mundos distantes enquanto se formam, também aprendemos mais sobre o nascimento de nosso próprio sistema. Um dos privilégios de se observar a formação de estrelas e planetas é que você está efetivamente olhando de volta no tempo. Você está vendo o que deve ter ocorrido conosco bilhões de anos atrás. O que esse vislumbre de volta no tempo revela é uma imagem dos primeiros estágios da formação do sistema solar. Essa é a melhor visão que jamais tivemos de dentro do colapso de nossa nebulosa. Na verdade, com o Spitzer, fomos capazes de observar o momento em que a poeira começa a se reunir e então se aquece. E finalmente novas estrelas surgem. Assim, a teoria de Kant de 250 anos está basicamente correta. Nossa própria nebulosa começou a entrar em colapso 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. É provável que a nebulosa tenha lentamente começado a girar no espaço desde sua formação. Mas, à medida que sua matéria entrava em colapso, ela começou a girar muito mais rapidamente. Segundo as leis da física, isso é conhecido como conservação de momento angular. À medida que a nebulosa se contrai, a mesma quantidade de energia fica agora concentrada em um espaço menor.
Para manter o mesmo ímpeto, a velocidade de rotação precisa aumentar. À medida que nossa nebulosa começou a entrar em colapso sob sua própria gravidade e a girar mais rapidamente, um denso pedaço de matéria se formou em seu centro, a chamada protoestrela. No início, seu calor era devido à fricção, mas quando o pedaço chegou a quase 10 milhões de graus Celsius, ocorreu a fusão nuclear. 4 bilhões e meio de anos atrás nascia nossa estrela. Átomos de hidrogênio se fundem formando hélio e durante o processo liberam fótons. É a primeira luz produzida por nosso Sol e continuará brilhando por 4 bilhões de anos. Uma enorme fornalha nuclear de mais de 160 milhões de quilômetros de largura. De longe, esse processo parece tranquilo com a força do Sol se irradiando suavemente para o primitivo sistema solar. Pesquisa recente sugere que o nascimento do sistema solar estava longe de ser tranquilo. Na verdade, nosso Sol pode ter nascido de um dos acontecimentos mais violentos no cosmos: a morte explosiva de uma outra estrela. E mesmo antes disso, parece ter havido uma explosão tão grande que deu origem a todo um universo. O Big Bang. Ninguém sabe o que o provocou, mas acreditamos que o Bang criou espaço, tempo e toda a matéria no universo. Entretanto, para astrofísicos como o professor Stan Worsley, há um mistério. O Big Bang não produziu praticamente nenhum dos 88 elementos químicos que são naturalmente encontrados. Ao olharmos ao redor, não vemos apenas hidrogênio e hélio, vemos planetas e pessoas. Somos feitos de carbono e oxigênio, e os planetas são feitos de ferro e silício. E isso tudo não veio do Big Bang. Teria de ter vindo de um outro lugar. Aqui na Terra, aprendemos a criar novos elementos para nós mesmos. Tecnologia nuclear. A mesma coisa acontece dentro das estrelas. Hidrogênio e hélio do Big Bang se fundem para formar elementos mais pesados. E se a estrela for grande o bastante, ao final de sua vida ela faz uma coisa espetacular. Ela explode. A energia da explosão de uma supernova é praticamente igual a toda a energia que o Sol irá liberar em seus 10 bilhões de anos de vida. E, no entanto, a supernova libera isso em menos de um dia. E então se expande por alguns meses depois disso. À medida que se expande, ela fica tão brilhante quanto uma galáxia inteira, tão brilhante quanto 1 bilhão de sóis. Processos nucleares extremos dentro da estrela moribunda fundem os elementos que a estrela criou em vida a fim de fazer elementos mais pesados. Enquanto a estrela explode, ela lança isso para o espaço. Ao morrer, ela cria os elementos essenciais para a formação de planetas e da vida em outro lugar. Ela lança os produtos de milhões de anos de reações nucleares no gás que existe entre as estrelas. Essa é a base para algumas das nuvens que no final formam novas estrelas. Entretanto, elas são espalhadas de forma tão fina que é difícil saber o que leva uma nuvem como essa a entrar em colapso. Ondas de explosão podem reunir matérias dispersas, assim como uma vassoura varrendo a poeira. Portanto, o colapso de nossa própria nuvem gigantesca de poeira pode ter sido provocado pela explosão da supernova próxima dali. A onda de choque poderia ter reunido o material de nossa nebulosa. Quando comprimida suficientemente, a gravidade começaria a ser afetada e a nuvem começaria a desmoronar. Dentro da nuvem, girando ao redor do Sol recém-criado, os planetas estão começando a tomar forma. E hoje, cientistas estão começando a compreender os processos surpreendentes na sua formação. Durante anos, o processo de formação planetária tem intrigado os cientistas. Hoje, alguns astrônomos acreditam que os planetas cresçam dentro do disco de partículas de gás que rodeiam um Sol recém-nascido. Entretanto, esse material é espalhado fino demais para que a gravidade o reúna em conglomerados. E então, em 2003, algumas experiências informais a bordo da Estação Espacial Internacional esclareceram parte desse longo mistério. O astronauta Don Pettit passa seu tempo livre no espaço fazendo algumas experiências para ver como as partículas se comportam em gravidade zero. Ele pega diferentes partículas como as de café, açúcar e sal, as coloca em saquinhos
e as observa à medida que elas começam a se ligar umas às outras. Ele percebe que a fricção entre elas, quando dentro dos sacos há o atrito de umas contra as outras, está criando uma carga eletrostática que reúne as partículas formando blocos. As mesmas cargas eletrostáticas teriam sido criadas se a experiência fosse feita na Terra. Entretanto, na Terra, a força da gravidade muito mais forte teria tornado impossível a observação dos mesmos resultados. Pettit e seus colegas percebem que o que eles estão vendo nas condições de gravidade zero da estação espacial também teria ocorrido no ambiente de gravidade zero do início do sistema solar. As partículas do disco protoplanetário podem de alguma forma ser carregadas e atrair umas às outras. É um processo que cientistas planetários como Jack Lissauer conhecem como acreção. Vemos sinais de acreção em nosso dia a dia. Gotas de chuva condensadas como gotas realmente minúsculas ao redor de pequenas partículas de poeira. E elas colidem umas com as outras à medida que caem. De forma bastante semelhante à maneira como partículas colidem na nebulosa solar, formando objetos maiores. Ao atingirem o tamanho de montanhas, as aglomerações exercem uma força gravitacional significativa, mais forte do que a força eletrostática. Por isso, todo o processo é acelerado rapidamente. Em cerca de 1 milhão de anos, os blocos podem chegar ao tamanho de planetesimais maiores ou pedaços de planetas e podem continuar crescendo até chegar ao tamanho de planeta. A gravidade mantém esses planetas presos em suas órbitas ao redor do Sol. Tradicionalmente conhecida como uma misteriosa força de repulsão, desde Einstein, os cientistas têm uma nova compreensão acerca da gravidade. A maioria das pessoas sabe que é a gravidade do Sol que mantém os planetas em movimento, em órbitas ao redor do Sol. O que vamos fazer aqui é verificar um pouco mais detalhadamente qual a verdadeira natureza da gravidade. A primeira lei do movimento de Newton, a lei da inércia, diz que um objeto em movimento em linha reta em velocidade constante assim permanecerá. Portanto, aqui pela visão do projetor, estamos olhando para baixo para uma superfície plana. E se eu pegar essa bola que representa um planeta e rolá-la pela superfície, ela sem dúvida irá se movimentar em linha reta a uma velocidade constante. Einstein tinha mais a dizer a respeito disso. Einstein dizia que se você pegasse uma massa, a massa do Sol, por exemplo, representada aqui por esse objeto, aquela massa tinha a capacidade de distorcer a forma do tempo-espaço. Para nós, isso não parece distorcido. Se você olhar a imagem no projetor, ela ainda parece plana como anteriormente, como um tabuleiro de xadrez, mas na verdade ela está distorcida. Por isso agora, ao pegar meu planeta e movimentá-lo através desse tempo-espaço distorcido, ele tenta seguir uma linha reta, mas não há linha reta a ser seguida. E assim ele acaba movendo-se ao redor do objeto central em uma órbita. E é esse efeito do tempo-espaço curvado que normalmente chamamos de gravidade. A gravidade exerce uma força igual em todas as direções, por isso seu efeito é sempre o de atrair matéria de forma uniforme em direção ao centro de um corpo. Assim, quando estiver forte o suficiente, a gravidade irá remodelar qualquer objeto, tornando-o uma esfera. É por isso que todos os planetas no Sistema Solar formam esferas praticamente perfeitas. Com um diâmetro de quase 500 quilômetros, nenhuma outra forma é possível. Todos os planetas são praticamente esféricos e todos vêm do mesmo disco original. Mas todos eles acabam se transformando em mundos radicalmente diferentes, desde Marte, cheio de rochas, até o gasoso Júpiter. O sistema solar interno, mais próximo do Sol, fica quente, quente demais para que gases ou gelo se condensem. A essas temperaturas eles evaporariam imediatamente. No entanto, partículas metálicas podem se condensar aqui, e o planeta que se forma nessa zona é altamente metálico, Mercúrio. O astrofísico Steve Dash é uma autoridade em formação planetária. Suas pesquisas têm lhe mostrado o quanto Mercúrio deve ser um mundo hostil. Ele não tem atmosfera, não tem oceanos, há apenas rochas. E a parte que está de frente para o Sol tende a ficar quente o suficiente para derreter chumbo, por exemplo, a muitas centenas de graus Celsius. O calor violento se deve à proximidade de Mercúrio em relação ao Sol.
Ele está quase 3 vezes mais próximo do Sol do que a Terra. Afastando-se mais, a temperatura ameniza um pouco, por volta de 500 graus Celsius. Agora, mais partículas de rochas podem se condensar. Por isso, os planetas terrestriais mais rochosos, Vênus, Terra e Marte, se formam nessa região. Como a órbita de Vênus está cerca de quase 50 milhões de quilômetros mais distante do Sol do que Mercúrio, seria de se esperar que ele fosse um lugar mais acolhedor. Vênus é provavelmente o que temos de mais semelhante em nosso sistema solar à nossa concepção do inferno. As pressões são enormes, as temperaturas são elevadas e chove ácido sulfúrico. Mais de 40 milhões de quilômetros mais distante está o planeta onde vivemos. A Terra foi apelidada de planeta Goldilocks, termo usado em astronomia para condições adequadas. Ela não é quente demais, não é fria demais e está orbitando na distância certa do Sol. E isso a torna bastante propícia para a vida. A Terra possui uma camada de ozônio para nos proteger da radiação ultravioleta danosa e um campo magnético que desvia a radiação cósmica letal. A Terra é também o único planeta interior a ter uma lua grande. Hoje, cientistas continuam estudando as amostras lunares trazidas para a Terra pelos astronautas da Apollo mais de 30 anos atrás. Os astronautas da Apollo tiveram como prioridade máxima trazer amostras de volta. Quando as amostras são analisadas no laboratório, elas logo revelam informações surpreendentes. As rochas lunares e, portanto, a própria Lua são mais jovens do que se imaginava até então. Segundo a teoria da nebulosa, não deveria haver quantidade suficiente de resíduos do material correto da formação planetária para que luas se formassem no sistema solar interior. Isso permaneceu um enigma científico, até que depois de décadas de trabalho cuidadoso, os cientistas surgiram com uma nova teoria, nova e ousada. Uma teoria que sugere que no sistema solar primitivo não havia 8, mas cerca de 20 objetos do tamanho de planetas orbitando o Sol. 4 bilhões 530 milhões de anos atrás, a Terra recém-criada está em uma rota de colisão direta com um objeto chamado Theia, uma massa compacta do tamanho de Marte. Um impacto de total destruição. Material explosivo com tamanha força que bilhões de toneladas de rochas escapam da gravidade da Terra e são lançados no espaço. Esse material é captado pelo empuxo gravitacional da Terra e entra em órbita. Durante alguns milhões de anos, ele se funde e torna-se nossa Lua. A colisão prova ainda a existência de um violento sistema solar primitivo, um período em que incontáveis corpos seguiam órbitas caóticas. Com frequência provocavam destruições, mas alguns objetos se tornaram características permanentes de nosso sistema solar. Acredita-se que os 2 satélites de Marte, por exemplo, Phobos e Deimos, tenham sido asteroides captados pela gravidade de Marte. Essas 2 luas são relativamente minúsculas. Até mesmo o corpo maior, Phobos, é apenas 1/10 do tamanho de nossa Lua. Embora o próprio planeta Marte seja 1/3 do tamanho da Terra, ele tem algumas das características mais extraordinárias no sistema solar. Marte é um planeta espetacular. É o país das maravilhas de um geólogo. Por exemplo, ele tem o maior desfiladeiro do sistema solar, o Valles Marineris, com ramificações laterais que deixaria o Grand Canyon na Terra parecer realmente pequeno. Ele tem cerca do comprimento dos Estados Unidos. Ele também tem o maior vulcão do sistema solar, o Olympus Mons, que faria o Everest parecer mínimo. Marte é o último dos 4 planetas terrestriais internos. Corpos rochosos, orbitando dentro do cinturão de asteroides. Esses planetas pararam de crescer quando chegaram a seu tamanho atual, devido em grande parte a uma questão de ausência de material agregável. Rocha e metal eram escassos no início do sistema solar, representando apenas cerca de 0,6% de todo o material disponível. Além disso, os planetas internos não conseguiam acumular compostos de gás, pois era quente demais para que eles se condensassem aqui. Todos os componentes de gás se condensam a distâncias muito maiores. Antes de chegarmos a essa região e aos planetas externos, há um cinturão de asteroides a ser enfrentado. A ficção científica descreve essa região como uma zona congestionada difícil de atravessar.
Hoje sabemos que há pelo menos dezenas de milhares de asteroides no cinturão de asteroides, com cerca de 1,5 km ou mais. No entanto, seria bastante improvável se deparar com um deles se você estivesse pilotando sua nave através do cinturão de asteroides. Na verdade, temos de ser bastante cuidadosos ao enviar sondas espaciais para visitar asteroides. A distância média entre eles no cinturão de asteroides é de cerca de 1,5 milhão de quilômetros.